Olá, meus queridos. Boa noite a todos. Essa é a parte 2 do nosso vídeo, aqui do canal Yukias Magala, e eu quero falar para vocês como está a situação em Israel. Vou deixar alguns links na descrição para você depois ler, acompanhar, e também para quem nos acompanha lá no Telegram, vai ter as notícias, já teve as notícias durante o dia em primeira mão, muito o que está acontecendo. Hoje houve novamente confrontos em cima lá do Monte do Templo, na esplanada das mesquitas, né, como é chamado pelo outro lado, e confronto severo. E houve pronunciamento de vários locais, né? O que aconteceu? Depois daquela narrativa que eu falei no vídeo 1, quem não viu, veja o vídeo 1 que você vai entender o que está acontecendo. Por conta das famílias que foram expulsas de suas casas da cidade de Sheikh Jarrah, no lado oriental de Jerusalém, que é predominantemente árabe, né, palestinos, que vivem ali. Hoje, alguns deputados, inclusive um da ala mais radical, um judeu ortodoxo, o Bezalel Smotrich, ele liderou um grupo de judeus que foram para lá para apoiar as famílias de judeus que conseguiram, pela lei, retomar as terras que estavam em posse de alguns palestinos, dessas famílias de Sheikh Jarrah, porque provaram que eram donos, já suas famílias já eram donas da terra antes mesmo de 1948, da criação do Estado israelense. Ao mesmo tempo, nasceu uma narrativa no mundo, não é? A União Europeia se pronunciou hoje dizendo que os despejos das famílias palestinas devem parar, eles estão profundamente preocupados com essa situação. Ao mesmo tempo, o Recep Tayyip Erdogan, né, o presidente turco, ele conclamou o mundo islâmico a agir contra Israel, porque, segundo eles, é um plano de Israel de expulsar os palestinos de sua terra, e eles estão ferindo a santidade de Al-Aqsa, que é o local sagrado do mundo islâmico, não é mesmo? Todos eles nessa mesma narrativa de que Israel está querendo destruir as mesquitas, está profanando a santidade do local. Tá bom? E o que nós estamos vendo dentro de Israel, quer dizer, é uma crise de liderança, tanto Israel está dividido, como há as eleições, tanto do parte do Hamas, como com o Fatah na Cisjordânia. Tá, e o que vemos? Existe uma pressão violenta internacional que vai se mostrar cada vez mais contra Israel. Tá bom? É cada vez mais contra Israel. A narrativa dos árabes é impressionante. Essa noite houve lançamento de 7 foguetes desde Gaza contra o território israelense, e Israel já se pronunciou. A IDF disse que o Hamas vai pagar um alto preço por causa dessas ações e atacou alguns locais em Gaza. Até onde eu vi a notícia do Euronews, foram 20 mortos do lado palestino, e eles incluem nesses números aí 9 crianças mortas, que é para comover ainda mais a opinião internacional, a opinião pública contra Israel. Mas eles têm um costume, uma tradição antiga, porque eles costumam usar a sua população como escudo humano. Tá? É costume deles. E aí depois, quando Israel ataca, morrem muitos inocentes, porque eles não protegem o seu próprio povo. Eles usam o próprio povo como escudo. Diferente de Israel. Israel protege o seu povo, esconde o seu povo. Inclusive hoje foi aberto abrigos subterrâneos, né, nas regiões de Ashkelon e, e essas cidades aí onde estão sendo atacados em Israel, e aulas foram suspensas. Mas olha só, irmãos, são tempos que nós estamos vivendo muito críticos. Israel não tem um líder, Israel não tem um governo para lidar com isso. Tá? E Israel está sendo atacado pelo mundo islâmico, são 1,8 bilhão de pessoas contra Israel. A União Europeia, que é o maior parceiro econômico de Israel, as suas declarações se mostram muito mais contra as ações de Israel em Sheikh Jarrah, e pede para que Israel manere. O único país que fala para os dois lados acalmar os ânimos, que está preocupado e não fala contra as atividades israelenses, é os Estados Unidos da América, o único, por enquanto. Mas dessa vez o governo que está nos Estados Unidos é muito diferente. Então Israel se vê hoje no mundo onde Israel não tem um aliado, como era no governo Trump,
Israel não tenha um governo dentro, um líder que venha solucionar os problemas de Israel. Os próprios palestinos não têm uma liderança. Há uma influência forte do Irã, do Hezbollah, no Hamas para continuar essas atividades agressivas contra Israel. Porém, o que nós estamos entendendo? Eu quero lembrar para vocês de uma carta que foi escrita, né, pelo Albert Pike, que ele disse que a terceira e grande G mundial, né, guerra mundial, será entre o mundo islâmico e os sionistas judeus. Eles vão se autodestruírem e vão levar as nações ao cansaço, à fadiga, até eles descrerem das suas próprias bases e estruturas antigas. Então eles vão aceitar a nova ordem que eles vão estabelecer, a nova religião mundial e um novo líder. Já que há uma crise. Irmãos, os confrontos já é uma intifada. Intifada, e os vídeos mostram aí vários ataques na cidade, confronto entre a polícia. Israel não tem uma liderança, não consegue montar um governo, mortes de cada lado, e todos os dias se seguem esses conflitos. E o mundo islâmico, cada vez mais vai aparecer alguém querendo se mostrar como um líder solucionador, e é para nós ficarmos atentos para isso. Vamos começar a olhar para isso. Mas preste atenção. Tá? Nós estamos no meio de uma pandemia mundial, uma coroa que foi colocada nas nações, que debilita as nações. O Iraque está mediando um acordo de paz que eu já coloquei para vocês entre a Arábia Saudita e o Irã, que é o mundo sunita e o mundo xiita, que são inimigos antigos. Ao mesmo tempo, existem crise institucional dentro do Estado israelense, os palestinos se aflorando, sendo fomentados aí pelo Hamas, pela Cisjordânia, para começarem a se manifestar e protestar contra Israel por causa desses despejos das famílias. Então eles vão pedir, a pressão agora é: Jerusalém Oriental está sendo tomada à força pelos judeus, que estão expulsando as famílias palestinas de suas casas, tomando à força. E isso está movendo a opinião pública internacional contra Israel. Os palestinos subiram em cima do monte do templo e gritaram: lembrem-se, judeus, lembrem-se de Khaybar, né, que é uma cidade antiga árabe na Arábia Saudita, que vivia a comunidade judaica, que vivia do comércio de tâmaras. Era muito poderoso. Porém, essa comunidade judaica em Khaybar, quando Maomé recebeu a revelação e começou a sua jihad, ele atacou essa cidade dos judeus, já que os judeus não aceitaram a crença dele. Ele fez um movimento, e nessa cidade o líder dos judeus chamava-se Banu. Ele era um descendente de Aharon, do sacerdote Arão. E o que Maomé fez? Este Banu tinha muitas posses, tinha grandes armas ali na cidade de Khaybar, e quando Maomé os ataca, ele vai para sua fortaleza e Maomé usa de uma tática. Ele colocou pessoas disfarçadas de judeus, disfarçadas para entrar lá dentro das fortalezas, ganhar a confiança de Banu, dos judeus, e esses que entraram lá dentro disfarçado mataram todos os judeus que eram liderados por Banu. Tá bom? Foi uma morte por traição, por disfarce, entrou no meio deles e fez isso. Hoje, tá? Os palestinos querem 2 estados, vivendo lado a lado, pacificamente, entre aspas. E é isso que nós estamos vendo. É como se tem alguém, um mágico de Oz, que está empurrando as nações para um conflito onde, por fim, ele vai trazer a paz. Vai surgir um líder que vai trazer a paz. E a condição vai ser: Israel abra mão da parte de Jerusalém Oriental e dê um Estado palestino. E para os judeus, nós vamos dar paz, segurança para vocês, e ainda nós vamos reconstruir o templo. Porque é isso que Israel espera. O Mashiach, o Messias verdadeiro de Israel, é o que construir o templo. Não existe outra forma. Se não construir o templo, não serve. Tá bom? Não adianta. É isso que eles esperam. E nós estamos muito perto disso. Hoje, inclusive, foi visto fogo em cima do Monte do Templo, tá? Houve incêndios lá em cima.
A polícia já fechou alguns bairros, algumas ruas em Jerusalém, para que não haja encontro entre grupos de judeus e grupos palestinos. Na cidade de Sheikh Jarrah, grupos de judeus foram para lá para apoiar as famílias judias que vão tomar as casas, e por outro lado os árabes foram apoiar os palestinos. A polícia teve que fazer um cerco e uma parede para impedir que os dois grupos cheguem um de frente para o outro. Israel já está vivendo um estado que podemos chamar que é de uma intifada, é uma guerra civil, que está se formando diante dos nossos olhos. É um estágio muito triste. Devemos orar por Israel. Devemos orar pela cidade do grande rei. E sabemos que quando surgir alguém trazendo paz e segurança e reconstruindo o templo, então nós temos que saber que então nós teremos mais 3 anos e meio e então virá a nossa redenção. Essa é a nossa esperança. Estamos muito perto do desfecho final da história da humanidade como nós a conhecemos. Que o Senhor abençoe e fortaleça a tua vida. Esta é a parte 2. Eu vou continuar mantendo vocês atualizados constantemente com muito mais informações e vídeos, se o Senhor permitir vivermos.